Prêmio Ig Nobel 2021, parte 1. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte, uma para Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$15. Isso mesmo, você assina e recebe seus R$15 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Dicionário Feminista, um podcast que desmistifica termos relacionados ao feminismo, comandado pela Júlia Presotto e pela Teca Carbonell. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Dicionário Feminista. Olá, eu sou a Júlia Presotto e eu sou a Teca Carbonell. Juntas, nós apresentamos o Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Toda semana escolhemos uma palavra para aprendermos juntos, desde sua origem no nosso vocabulário até os impactos que ela tem na nossa sociedade nos dias atuais. Vamos então falar de feminismo e machismo. Você acha que homem que chora é menos homem? Hoje a gente vai falar de lugar de fala. O matriarcado não é o oposto do patriarcado. Vamos falar de micromachismo. Se você já ficou curioso ou sentiu a necessidade de mandar o nosso podcast para alguém que precisa entender mais sobre feminismo, corre escutar e compartilhar para essa pessoa parar de passar vergonha e aprender com um conteúdo cheio de empatia. Nós estamos no Spotify, Google Podcasts, iTunes, Podcast Addict e até no YouTube. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau! E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos. E embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma, ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de 1000 cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto de R$100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Repetindo, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, chegou o momento esperado por tantos ouvintes, incluindo eu mesmo, Altair. Isso, eu também. Todos os outros episódios do ano são uma desculpa para prender a atenção das pessoas para esses 2 episódios. São os mais importantes do ano.
É isso aí! Como acontece em todo setembro, não é isso, Altair? Uhum. Temos os premiados do Ig Nobel. Isso, o Ig Nobel é um prêmio que já fazemos a cobertura dele desde 2018, né? Uhum. Então recomendamos, para quem não conhece, não ouviu as apresentações dos prêmios dos anos anteriores, de 2008 até 2020, deixamos na descrição os episódios. Então são os episódios mais legais do Naruhodo para mim, porque a gente mostra o que a ciência de verdade está, como ela é feita, por quem e de que jeito. Essa é a ciência da zoeira, é a ciência que tem que estar presente em todos os corações das pessoas. Falando rapidamente um pouquinho sobre o Ig Nobel, só para dar uma introdução para quem não conhece, o Ig Nobel é um prêmio feito por uma associação acadêmica ligada à Universidade de Harvard, e esse é o 31º ano, né, de premiação, então veja que é uma coisa que acontece há muito tempo. E o Ig Nobel, além desse grupo de pesquisa, eles publicam uma revista, né, que é a Annals of Improbable Research, né, os anais de pesquisas improváveis, em que eles ficam coletando de tempos em tempos pesquisas curiosas, muito bem feitas sempre, mas pesquisas curiosas em vários temas, e eles publicizam isso por meio das revistas e tal, né, das redes sociais, e a cada ano eles selecionam 10 temas de pesquisa e dão um prêmio para essas pessoas. E o evento de premiação, né, assim como em 2020 e 2021, o evento foi online, mas normalmente é na Universidade de Harvard, né, num teatro lá, né. Esse ano foi online e cada ano tem um tema. O tema desse ano foi engenharia, e isso motiva o troféu do prêmio, que é uma engrenagem, né, toda estilizada que eles dão, né, esse troféu para os ganhadores do ano. E além disso, o ganhador ganha uma nota de 10 trilhões de dólares do Zimbábue. O Zimbábue, umas décadas atrás, passou por uma inflação terrível, né? Uhum. E eles têm os dólares, né? A moeda deles é dólares zimbabuenos. E numa época lá, na inflação terrível, eles tinham uma nota de 10 trilhões de dólares. E essa nota é a que é presenteada aos ganhadores. E você ganha esses prêmios de um prêmio Nobel de verdade, né? Então, muitas pessoas que ganharam o prêmio Nobel ficam muito felizes de serem convidadas para dar os prêmios Ig Nobels para os ganhadores de cada ano, né? As pessoas acham que é um prêmio assim que ridiculariza as pesquisas, mas muito pelo contrário, ao longo das décadas mostra que isso atrai muita atenção para os pesquisadores, para as pesquisas e também para o interesse na ciência em geral. E é esse o objetivo do Naruhodo, apresentar de forma compreensiva as pesquisas mesmos, as hipóteses e tudo mais, né? Por isso a apresentação foi semana passada, eu li todos os artigos e vamos falar sobre eles, cada um dos prêmios, e dar ao mérito aos pesquisadores que eles merecem, né? O Brasil já fez parte, já ganhou algumas vezes, né? O Brasil tem 3 prêmios em 2008, 2 prêmios em 2007, 1 prêmio em 2020 e temos uma brasileira que faz parte de uma das pesquisas que ganhou um prêmio em 2021 também. Então o Brasil marca um ponto importante entre os ganhadores de Ig Nobel todos os anos. Nos últimos anos temos ganhado muitos prêmios. E é isso que importa, né? Que Nobel o quê? Ig Nobel. Isso é importante. Então é isso, né, Altair? A missão do Ig Nobel é honrar estudos e experiências que primeiro fazem as pessoas rir e depois pensar. É isso, Altair? Isso mesmo. Dá risada e depois... Mas por que você fez essa pesquisa, né? Eu me inspiro muito nisso. Então tem que fazer você dar risada, porque isso atrai sua atenção e depois eu consigo fazer você pensar. A ideia da divulgação científica nunca foi tão importante quanto esse mote do Ig Nobel. E como Altair já antecipou, são 10 categorias premiadas. A gente vai falar das 5 primeiras nessa parte 1 e as 5 outras categorias na parte 2. É isso, Altair? Exatamente. Então temos 2 semanas de premiação. É isso aí. Então, sem mais delongas, vamos começar com as 5 primeiras categorias. E a primeira categoria é Biologia. E a vencedora foi a Suécia, com Susanne Schotz, Robert Eklund e Just van de Weijer, que eu devo ter lido tudo errado. Eles analisaram as variações entre ronronar, chilrear, tagarelar, vibrar, murmurar, miar, gemer, guinchar, assobiar, uivar,
rosnar e outros modos de comunicação gato-humano. É isso, Altair? Isso mesmo. Você como dono de uma gata, né? Sim, sou gateiro. Isso, costuma ouvir muitos dessas vocalizações, né, de gatos. Né? Então, na verdade, esse estudo não foi apenas um artigo, é uma série de artigos, são uns 4 ou 5, que fizeram parte de um grant de pesquisa que esse grupo de pesquisadores suecos ganharam de 2011 a 2016. Então são vários artigos que eles publicaram sobre uma avaliação fonética das propriedades audiométricas das vocalizações de gato, né? Lembrando, gato doméstico. Né? Gato doméstico, né? Então, o Felis catus, né? A espécie de gato doméstico, que a gente tem em torno de 60 tipos, né? Raças ou tipos de gatos domésticos, e isso é diferente dos felinos, né? E quando você pensa felino, leão, tigre, essas coisas, a gente tem entre 35 e 40 espécies diferentes, mas dentro dos gatos domésticos a gente tem mais ou menos 60 tipos. E aí tem todas as misturas possíveis, né, de gato. E aí, qual a importância de avaliar as propriedades audiométricas das vocalizações de gato? Primeiro, por um interesse ecológico, porque isso nunca tinha sido feito de forma apropriada, né? Então os artigos são bem técnicos, assim, né? Porque é interessante, porque eles avaliam todos esses sons, né? Esses tipos de som de gato, eles são estudados na interação humano-gato. Mas não se tem trabalhos até esse grupo, né? Até esse momento, não se tem trabalhos da interação gato-humano, que não é a mesma coisa. A interação humano-gato é diferente da interação gato-humano. Porque quem vem primeiro é quem faz o primeiro estímulo, é isso, Altair? Isso, então, será que as pessoas conseguem entender o que o gato quer dizer, né? Porque uma coisa, e aí é uma crítica que eu tenho a todo pai, mãe de gato, cachorro, bicho, qualquer coisa, trilobita e tal, né? Porque, em geral, quem tem um bichinho, em geral, em média, sabe muito pouco sobre a etologia e a ecologia do bicho, né? Então, o que a gente tem muitos estudos é sobre a interação humano-bicho, humano-cachorro, humano-gato. Mas tem poucos trabalhos da interação bicho-humano, né? Porque não é a mesma coisa, né? E aí, um dos artigos é bem interessante, que mostra que nós decodificamos muito mal os sinais que o gato produz. É mesmo? A gente decodifica muito mal. Mas antes de chegar lá, né, fazendo uma recapitulação desses estudos, né, a gente tem evidências de início da interação entre gatos e humanos e um começo de domesticação a partir de 10 mil anos atrás, na região do Crescente Fértil, né, que ali é a região do Irã, Iraque, Jordânia, ali, né, no Oriente Médio. E aí a interação entre gatos e humanos só ficou maior com o tempo e tal. E aí esse grupo de pesquisa identificou, vocês viram lá a quantidade de sons que o gato produz. Mas na verdade a gente pode dividir eles em 3 grupos. Você tem os sons que o gato produz com a boca fechada. Então ele tá com a boca fechada e produz alguma coisa, né? Um desses sons é o ronronar. Ronronar, em geral, o gato produz com a boca fechada. Você tem movimentos de boca aberta que gradualmente fecha. Então o miau, por exemplo, o miau ele fala miau e fecha a boca, gradualmente, né? E você tem vocalizações de boca aberta, que o gato fica com a boca aberta. Esses são mais agressivas em geral, né? Então basicamente você tem esses 3 tipos de vocalização. E a ideia é estudar as propriedades audiométricas dessas vocalizações, né? Uns primeiros trabalhos. E aí eles verificaram que o gato tem um formante, tem um padrão geral de som, né? Então, por exemplo, humanos têm mais de um formante. Quando você abre a boca e só deixa o ar sair, você fala né? Você, com pouca movimentação da boca, você produz alguns sons. Isso são os formantes. O gato, em geral, ele tem apenas um formante. E esse formante gera transições entre vocalizações por meio de ditongos. Você lembra o que é um ditongo, Ken? Lembro, ditongo é aquele som que une 2 vogais, não é isso? Muito bem, Ken. Excelente. É aquela coisa que você aprende na aula de português, o ditongo, né? Isso. Eu acho a melhor palavra do português pra mim é ditongo. É uma ótima palavra. Né? Eu gosto de hiato também. Hiato é interessante, mas eu gosto do nome ditongo, né? Então, se eu voltar um dia ter uma fazenda e tiver uma galinha, o nome dela é ditongo, né? Vem cá, ditongo. É um nome muito bom. E aí o ditongo é a junção, como você bem falou, entre 2 vogais.
Então, as vocalizações de gato são vocalizações em ditongo. Então, I, A, a passagem de I para o O, de O para A, né? O gato não produz hiatos, produz ditongos, tá? As vocalizações deles, né? E aí tem os 3 primeiros artigos eram artigos de categorização das vozes mesmo, né? Das vocalizações. Depois eles começaram a fazer artigos de classificação dos sons. Então, que som é feito em que situação, né? E aí o último artigo, que é o de 2016, que é muito legal, que ele mostra que eles pegaram 2 grupos de pessoas, um grupo tinha experiência em ter gatos e o outro não, né? O outro grupo não tinha gato, nunca teve, e um grupo tinha gatos, né? Como quem, por exemplo. E aí a ideia era mostrar diferentes sons, né, que o gato produzia em diferentes situações, e aí a pessoa tinha que meio que dizer o que o gato queria. Se ele tava com fome, se ele tava com dor, se ele tava incomodado, estressado, enfim. E aí eles tinham uma gravação do gato em diferentes situações, e essa gravação, de fato, tinham coisas acontecendo, só que não aparecia na filmagem. E aí, o que eles avaliaram? A taxa de acerto das pessoas, né? O quanto que as pessoas acertavam, né, em relação às vocalizações. De forma interessante, não eram todos os sons que as pessoas identificavam corretamente. Tem tipos de vocalização de gato que as pessoas erram com uma frequência muito alta. Por exemplo, ronronar. O ronronar do gato, as pessoas acham, em geral, que é quando o gato tá gostando de algo e tal, né? Isso. Mas, na verdade, tem muitas vocalizações de ronronar que são relacionadas a fome, estresse, dor, e mesmo quando o gato está agonizando, muito perto da morte, ele ronrona. Ô, louco! Isso é visto em observações etológicas. A gente vê no ambiente, quando você filma gato no mato, mesmo, quando ele tá ronronando, ele tá perto de morrer. Quer dizer, então o ronronar, que geralmente é associado a uma coisa positiva, não necessariamente significa que ele tá passando por uma situação positiva. Isso. Às vezes é uma vocalização de estresse. É uma forma assim, tipo, sabe quando você tá sentindo muita dor, você tá deitado num cantinho meio gemendo, né? Claro. E aí você fala, tipo, esse gemido, o que ele quer dizer? Quer dizer assim, eu não vou te fazer mal, tipo, me deixa, sabe? Muitas vezes o ronronar tem esse sentido, tipo, me deixa. Eu não vou fazer mal pra ninguém, me deixa, né? Isso as pessoas não decodificam. É horrível, assim, a taxa de acerto é muito baixa. Eu não fazia ideia. Pois é. Então, de novo, é o desconhecimento da ecologia e da etologia do bicho, né? Então, a comunicação humano-animal, tudo bem. O problema é o contrário. A gente falha miseravelmente no contrário, né? E os tipos de interação em que as pessoas mais acertam, principalmente os donos de gato, né? Pra você ter uma ideia, a taxa de acerto média dos donos de gato é 70%. 70% das vocalizações ele acerta. É pouco, em média, né? Pra quem passa muito tempo de interação. As pessoas que não têm gato, a taxa de acerto é 54%. É baixo. Bem baixo. Na verdade, ela erra metade das vezes, né? É igual jogar uma moeda quase, né? Então, os tipos de vocalização que as pessoas mais acertam, que aí a taxa de acerto para aquela vocalização bate 90%, é vocalizações de fome e vocalizações de quando o gato quer entrar em algum recinto. Sabe? Então ele tá na frente da porta e ele faz uma vocalização, você abre a porta, ele entra, né? Então essas duas situações é onde as pessoas mais acertam. Nas outras, as pessoas erram miseravelmente, em média, assim. Então, inclusive, esse último artigo de 2016 traz essa coisa, né? De que a gente cuida, né? Entre aspas, mantém o bicho sem conhecer muito a ecologia dele, né? Então é muito uma via de mão única, assim, né? Então ele mostra que as pessoas em geral têm pouco conhecimento dos organismos que coabitam o mesmo nicho ecológico. É muito interessante, eu gostei muito desse trabalho, valeu muito o prêmio, né? Inclusive na Suécia eles apareceram na TV, isso trouxe uma publicização dessa questão, que é algo bem interessante, né? De que a gente tenta adaptar a realidade à maneira como nós humanos vivemos, e muitas vezes a gente não percebe que está subjugando outras espécies, né? Do mesmo jeito que a gente está passando por uma pandemia e surgiram milhares de artigos sobre efeitos de isolamento social, né, nos organismos, era muito melhor você estudar seu gato em casa, né? O gato das pessoas em casa, porque é um experimento de isolamento social, assim, ipsiliteris, né? Mas enfim, então fica esse chamado para o primeiro prêmio que temos, que é um primeiro, já começamos muito bem, um prêmio fantástico.
É isso aí, parabéns pros suecos e suecas, né, que estavam envolvidos nesse estudo. Congratulations, you're our grand prize winner! A segunda categoria, categoria Ecologia. E os vencedores são da Espanha e do Irã. Leila Satari Alba Gulen, Ângela Vidal Verdu e Manuel Porcar. Uma análise genética para identificar as diferentes espécies de bactérias que residem em chicletes descartados presos em calçadas de vários países, Altair. Não é uma pesquisa boa? Sensacional. Eu acho super ecológico jogar chiclete no asfalto. Você acha? Por quê? Ah, sei lá, eu tenho a sensação de que aquilo vai ser incorporado ao chão, sabe assim? Ah, vai virar uma pedra, né? Exatamente, ele vai fazer parte do piso. Então, na verdade esse trabalho, ele é muito curioso, assim, ele é muito interessante, e aí você vê quanto material de pesquisa é jogado por aí todo dia, né? Uhum. Pô, você vê um chiclete amassado no meio fio, poxa, o pesquisador podia usar, né? Você tem ideia há quanto tempo a gente masca chiclete? Masca coisas, né? Não faço ideia. Os primeiros registros de coisas similares a chiclete que a gente masca datam de 7.000 a.C. 7.000 a.C.? Período neolítico, né? Os primeiros chicletes, assim, eram pedaços de alcatrão que a gente mascava. E o bagulho é mó teratogênico, dá câncer, a gente mascava aquele negócio. Veja a vontade que a gente tinha de mascar coisas, né? Aliás, tem assim, no meio oeste americano, né? Ainda tem gente que masca isso, não tem? Masca fumo. Então, é esquisito, mas enfim. Assim, a mascar chiclete é um fenômeno atual, já há milênios, né? Que a gente faz isso. Os maiores consumidores de chiclete, por incrível que pareça, é o Irã e a Arábia Saudita, né? Em média, 80% da população masca um chiclete por dia. É muito, né? É bastante. Então, não se sabe muito bem a razão cultural pelo qual essas pessoas gostam tanto de mascar chiclete, mas é o maior comércio de chiclete do mundo, são esses dois países. Em geral, o chiclete ele é feito de uma parte solúvel em água e uma parte insolúvel, né? A parte insolúvel seria a goma, que é o chiclete amassado, né? E a parte solúvel, em geral, tem componentes ligados a açúcar. Então, quando você masca o chiclete, tem um docinho, que em geral são tipos de açúcares, podem ser adoçantes também, mas são moléculas de açúcar que são solúveis, e você tem uma parte mais viscosa, que é a parte não solúvel. Para você ter uma ideia, ano passado a Inglaterra gastou 70 milhões de euros apenas retirando o chiclete da rua, da Inglaterra. 70 milhões de euros, Altair? Pois é, só com as pessoas que jogam chiclete na rua. Inclusive, em alguns países da Ásia, a saber, a Singapura e algumas partes mais populosas da China, é tão grande a quantidade de chiclete que as pessoas jogam na rua, assim, que eles coisa de 10 anos atrás, começaram a fazer jurisprudências proibindo as pessoas de mascarem chiclete, e se você cuspir na rua o chiclete, você é preso. Não é multa, você é preso, mesmo, tipo em flagrante, por mascar chiclete. Tamanho problema de entupimento, né? Não é tão natureba quanto parece. Assim, em geral, o chiclete demora pra degradar e tal, né? Ele não faz parte da natureza tão fácil. E aí, os pesquisadores começaram a pesquisar que bactérias que vivem ali. Porque quando você masca o chiclete, as bactérias que permanecem ali são as bactérias da sua boca mesmo, né? Que a principal tipo, né, a família, é a família Streptococcus, né? É a família muito presente na boca e tal, e ela aparece no chiclete. Quando você joga o chiclete no chão, né, o que eles achavam, a primeira hipótese dos pesquisadores era que as bactérias da boca das pessoas proliferariam ali naquela região, né, onde o chiclete está, e aí se eu coletasse uma amostra de chicletes, eu conseguiria ter uma medida indireta da saúde bucal das pessoas do país. Então o objetivo era um objetivo epidemiológico, muito interessante, né? Só que aí eles verificaram, com base nesse artigo, que não deu certo. O experimento não deu certo, porque o chiclete na rua, depois de mais ou menos 2 semanas, ele deixa de cultivar aquelas bactérias presentes na boca, e aquelas populações morrem e são invadidas por populações do ambiente da região. Então eles pegaram amostras da Grécia, Espanha, Turquia e Singapura. E aí eles viram padrões de bactérias nos chicletes muito diferentes entre cada uma.
Então eles pegaram e bateram, né, o padrão das famílias de bactérias presentes nos chicletes cuspidos, com pelo menos 2 semanas, com as bactérias mais presentes no ambiente daqueles países. Então, na verdade, o que eles chegam à conclusão é que você avaliar o chiclete mascado das pessoas em países, não te dá uma ideia da qualidade bucal delas, mas dá uma ideia da qualidade do tipo de bactérias presentes em cada país, né? A qualidade das bactérias do país, e não da boca das pessoas, né? Sim. Então aí deixa de ser um estudo epidemiológico de saúde pública e vira um estudo de ecologia, por isso que ganhou o prêmio de ecologia, né? Então, veja que interessante, né? Muito. Então, você já teve situações em que você viajou para um país e depois de uns 2, 3 dias você tinha diarreia louca, você era invadido por algo e você não comeu nada de estranho, né? Provavelmente o padrão de bactérias daquela região era muito diferente do padrão de bactérias de onde você veio. Então teve uma diferença e a sua microbiota sofre com isso alguns dias, até você acostumar. Não é comida estragada, não é nada disso. É que simplesmente você não estava acostumado àquela região, né? Certo. E aí, com esse trabalho, uma indicação desse trabalho é que com base nesses estudos, você pode fazer planejamento de viagens para as pessoas. E falar, você vai sair do Brasil e vai para o México, por exemplo? Se você for para tal região, o padrão de bactérias que você tem no Brasil com base nos chicletes amassados é esse, e no México é aquele. Então, recomenda-se que você faça uma suplementação, por exemplo, antes de viajar para evitar ter problemas gastrointestinais e comprometer os serviços de saúde pública de outros países. Não é interessante? Olha só, já pensou? Muito mais interessante que o esperado, hein? Pois é, muito legal, tá vendo? Por isso que o Ig Nobel é melhor. Chupa Science, Nature. É muito mais legal. Tá certo, então, tá aí. Parabéns, então, ao pessoal da Espanha e do Irã. Isso aí. Congratulations, you're our grand prize winner! E vamos para a próxima categoria, que é Química. Uma colaboração entre Alemanha, Inglaterra, Nova Zelândia, Grécia, Chipre e Áustria. Georg Wicker, Nicholas Krauter, Bettina Derstroff, Christoph Stoner, Efstratios Bortzosolkidis, Akin Etibauer, Joachim Wolf, Thomas Kupfel, Stefan Kramer e Jonathan Williams, por analisar quimicamente o ar dentro das salas de cinema para testar se os odores produzidos por um público indicam de forma confiável os níveis de violência, sexo, comportamento antissocial, uso de drogas e linguagem imprópria no filme que o público está assistindo. É útil essa pesquisa, vai? Ela é fundamental. É fundamental. Assim, não, mas nesse mundo de redes sociais, onde os comportamentos em massa são avaliados, é interessante uma pesquisa dessa. Imagina, você dentro de um cinema e com base no ar produzido pelas pessoas, você faz uma análise e você já sabe, você já tem uma medida do impacto da mídia que você está apresentando no estado emocional das pessoas. Tem uma aplicabilidade, convenhamos. E não é só o ar que eles produzem, os gases todos que eles produzem, não, Thaí? Isso, assim, só que eles focaram nos gases bocais. Bocais, então, né? Então as pessoas estavam com algum aparelho, assim, captando o ar não, que eles respiravam? Não, eles estavam respirando normalmente, né? Eles faziam uma coleta, eles pegaram foi bem interessante o trabalho, são 2 artigos. Eles alugaram um cinema. Na verdade, o cinema estava funcionando. Tinha num cinema eu acho que é na Holanda, eles alugaram uma salinha anexa ao cinema e prepararam com vários filtros e tal, prepararam um aparato para coletar o ar de dentro do cinema durante a sessão e avaliar os compósitos desse ar, né? Esses compósitos são chamados de VOC, VOC, né? Que são os compósitos orgânicos voláteis, né? São substâncias voláteis, em geral orgânicas, ou seja, tem carbono ali, que ficam presentes no ar, sobretudo pela ação da respiração de organismos dentro daquele local, né? Então você tem sensores que captam esses VOCs e classificam o tipo dele e também a frequência ao longo do tempo, tá? Então imagina uma sala em que constantemente o ar é monitorado
E aí um computador solta um gráfico onde aparece essa quantidade dos VOCs, né? Ao longo do tempo, e dentro do cinema tem uma pessoa que fica vendo o filme e marcando no tempo quando que aparecem tipos de cena, né? Então eles fizeram vários filmes, assim, filmes comerciais, tipo o Hobbit, é um dos filmes que eles viram, né? Tem aquele Jogos Vorazes, é um outro filme, né, que eles fizeram também, tá? São 2 artigos, um artigo de 2015 e outro de 2018, né, que eles avaliaram isso. E aí, no artigo de 2015, eles avaliaram dentro da sala, né, no cinema cheio, e viram essa avaliação desses compósitos, né, desses VOCs, e também a quantidade de gás carbônico, tá? Em geral, em situações de estresse, você respira mais rápido. Quando você está estressado, assim, estressado emocionalmente, você toma um susto ou tem alguém te perseguindo, você começa a respirar mais rápido. Logo, você começa a produzir mais gás carbônico, tá? Essa é a ideia. Então, quando você tem um aumento abrupto da quantidade de gás carbônico dentro de uma sala fechada, isso mostra que as pessoas ali estão respirando mais rápido. Então, isso é um indício indireto da disrupção emocional. É essa a hipótese. Tanto dos gás carbônico quanto desses VOCs. E aí eles viram que dá diferença. Em algumas situações de filme, dá diferença. Eles não conseguiram discriminar, por exemplo, não teve variação nenhuma no ar em relação a filmes de suspense e comédia. Então, durante a comédia inteira, o filme inteiro, e durante os filmes de suspense, a quantidade de gás carbônico e desses VOCs no ar permaneceu mais ou menos a mesma, não mudou nada. Então não foi possível discriminar os filmes com base nisso. Mas nos filmes de ação, sobretudo nos filmes em que tem violência mesmo, em que tem cenas de machucado, com sangue e morte, principalmente, né? Filme, de fato, cenas de violência real, há um aumento de alguns VOCs e também do gás carbônico. Então é possível, com base nesse primeiro artigo, é possível identificar a disrupção emocional de um público de cinema quando a cena é uma cena de violência física. Nem quando a cena é de violência verbal, isso gera alteração no padrão do ar. Só vai gerar a alteração no padrão do ar quando for uma cena de violência explícita mesmo, tá? E nem em cenas de sexo também teve essa mudança. Então esse mecanismo do ar só foi capaz de detectar cenas de violência física, apenas. Mas já é alguma coisa, é interessante. E aí eles fizeram outro artigo em 2018, cuja pergunta é bem interessante, o tema é bem interessante. Eles fizeram assim, eles pegaram em salas de cinema, e eles pegaram filmes com diferentes faixas etárias de indicação. Então, esse filme é para crianças, né, até 6 anos. Esse filme é para crianças até 12 anos. Esse filme é para até 16 anos. Então eles pegaram classificações indicativas diferentes de filmes, e eles queriam saber se a diferença no padrão do ar dentro do cinema batia com a classificação indicativa do filme. Então, será que em filmes mais adultos tem um aumento dos VOCs, sobretudo um deles, que é chamado de isopreno? O isopreno é um hidrocarboneto insaturado, é um composto orgânico, que é utilizado, por exemplo, na produção de borracha, tá? Um dos componentes, mas ele é o tipo de substância, não sendo CO2, que a gente mais produz na expiração, tá? Na expiração. Olha só. Bom, o isopreno. E aí eles quantificaram a quantidade de isopreno e a quantidade de gás carbônico em diferentes filmes, em função da classificação indicativa, e eles queriam saber se quando aumentava a classificação indicativa, um filme mais adulto, as pessoas tinham no ar, geravam mais isopreno e gás carbônico. E o que eles acharam? Não acharam nada. Não deu diferença. Tá? Então, chegamos a essa conclusão, que a pergunta é muito interessante, merecia ser testada, mas, para a minha alegria e para o ódio desse povo do marketing, do satanás aí, que fica pegando essas coisas prontas para querer massificar as pessoas numa vida que elas não merecem viver por meio de controles de variável ambiental, não vai funcionar, tá? Chupa, marketing, vai estudar mais, tá? Então, não tem pra vocês não. Esse negócio de VR e saber se tá mudando a emoção das pessoas, não vai funcionar se o meu neuromarketing foi por água abaixo. A ideia era boa, mas fico muito feliz dessa pesquisa ser um resultado negativo. Parabéns aos autores. É isso daí, então. Parabéns ao pessoal de Alemanha, Inglaterra, Nova Zelândia, Grécia, Chipre e Áustria. Congratulations! You're our grand prize winner! E a
próxima categoria é Ciência do Transporte. E os vencedores, uma colaboração entre Namíbia, África do Sul, Tanzânia, Zimbábue, Inglaterra, Estados Unidos e Brasil, Altair. Brasil! Aê, caralho, mais um, levamos mais um. Tem Brasil aqui na equipe, Altair. Robin Radcliffe, Mark Jago, Peter Morkel, Stanley Morkel, Pierre Dupris, Pierre Beitel, Birgit Cottin, Becker Manuel, Jan Hendrik Dupris, Michelle Miller, Júlia Felipe, Stephen Perry e Robin Glede. Deve ser a Júlia Felipe, a brasileira aqui? Isso, exatamente, é a Júlia. Esse experimento, ele tentou determinar se é mais seguro transportar um rinoceronte no ar de cabeça para baixo. Isso. Já imaginou? Precisa de uma grua grande. Eu tô abismado com a quantidade de cientistas envolvidos nesse estudo, Altair. Então, essa pesquisa é sensacional. Sensacional. Vocês ficam falando? Mas é muito boa. Antes tem um disclaimer. A Júlia Felipe, ela é brasileira mesmo, tá? Inclusive, ela fez graduação na Unesp nos anos 90, né? Só que desde o final da graduação, o mestrado, ela já fez um mestrado nos Estados Unidos e tal, doutorado, por aí vai. E ela é docente da Universidade de Cornell, né? Na área de veterinária. Então, há décadas ela já mora nos Estados Unidos. Pouca coisa. Já dá aula numa faculdade também de nada, né, Altair? Então. Então ela é uma brasileira que já... Evasão de cérebro já há décadas acontece aqui no Brasil. Muito boa sorte a ela, né? Então ela está fazendo um brilhante trabalho lá com monitoração de espécies selvagens. E esse trabalho com rinocerontes não vale só para rinoceronte, vale para qualquer tipo de organismo muito grande. Então, os resultados desse artigo valem também para elefantes, rinocerontes, elefantes, búfalos, gnus. Eles só não têm certeza se vale para girafa, porque a girafa de cabeça para baixo, com aquele cabeção todo, né, não se sabe muito bem, você pode bater a cabeça, né? Já pensou, você leva no caminhonete com a cabeça lá pendurada com uma grua, bate a cabeça, morre? Não pode, né? Então tinha que amarrar de algum jeito. Mas para rinoceronte funciona, né, pelo menos. Eu acho que as pessoas lembram de um rinoceronte, ele é tipo um tanque de guerra, né? Um bicho gigante, né? Rinoceronte é um bicho grande, né? Isso, então, eles coletaram... Esse artigo é feito com 8 espécimes, né? A mediana da altura deles era 1.134 quilos. 1 tonelada, né? Então, imagina o tamanho do bicho. O bicho era parrudo, né? Imagina a grua para levantar o bicho. Mas, enfim, né? E aí eles têm, assim, tem todo um trabalho que esses pesquisadores fazem há décadas, né, de manejo e de fato para impedir que eles sejam extintos, né, principalmente os rinocerontes. E aí muitas vezes eles têm que transportar os rinocerontes de um lugar para o outro, né? Às vezes teve uma queimada ou às vezes teve algum problema ecológico num certo local, para não expor a população de rinocerontes, que já são poucos, na casa de dezenas, àquela intempérie, eles pegam... dá um tiro tranquilizante no bicho e transportam eles de avião para outra região, né? Onde tem mais recursos, né? Então, eles fazem isso. Só que aí tem como que você transporta o bicho, porque assim, o rinoceronte, como ele é muito grande, tem um casco duro, ele é grandão, né? O rinoceronte, quando ele senta, né? Ele encolhe as patas e senta. Ele não deita de lado. Não deita de lado? O rinoceronte não deita de lado, né? Quando ele descansa, ele abaixa apenas. Ele não deita de lado. Porque se ele deita de lado, como é muito peso, né? Isso aumenta a quantidade de gás carbônico no cérebro dele. Isso é chamado de hipocapnia. E ele pode morrer, né? Simplesmente. Ele pode ter algum problema, né? Pode aumentar a pressão, pode dar vários problemas. Então o rinoceronte não é feito para ficar de lado. Né? Isso não acontece com elefantes, por exemplo, né, Altair? Não, com elefante é mais difícil. Eles ficam de ladinho. Eles podem ficar de lado. Não é muito comum. Mas eles ficam, assim. Em geral, esses bichos muito grandes, eles sentam, assim. Dificilmente eles ficam de lado. Tá. Porque é ruim de levantar também. Imagina o rinoceronte de lado, com aquela perna curta. Como é que ele vai dar aquela balangadinha pra levantar? Não levanta, né? Então, biomecanicamente não é muito bom, né? E aí eles viram isso, eles monitoraram, eles tranquilizavam, né? Davam um dardo tranquilizante no rinoceronte, ele desmaiava. Aí eles pegaram, na hora de movimentar, 4 rinocerontes foram transportados de lado,
e aí eles monitoravam a respiração do rinoceronte, a frequência cardíaca e a quantidade de VO2, de oxigênio, que ele produzia, né? E em outra situação eles eram transportados de ponta cabeça. Então você pendurava eles pelos pés, né? E ele virado de ponta cabeça, como se fosse uma rede invertida, né? E eles ficavam a coisa de 10 centímetros do chão, assim, bem pouco, mas de ponta cabeça, né? E aí eles viram que transportando eles de ponta cabeça, a oxigenação do cérebro aumentava 10%. Caramba! Reduzia muito a chance de dar algum problema, né? No cérebro e tal. Muito. Então era um artigo que precisava ser feito para a garantia da segurança de transporte dessa espécie ameaçada, né? Eles foram corajosos, fizeram a pesquisa, coletaram mesmo. Por que é muito pesquisador? Como é que você vai transportar um bicho que pesa mais que um Fusca de ponta cabeça, velho? Precisa de gente pra carregar o trambolho. Não tem jeito. Altair, você me convenceu. Esse estudo era fundamental, Altair. Fundamental. Então, agora a gente consegue entender porque naqueles filmes de selva lá, quando aprisionavam a pessoa, transportavam elas amarradas num pau de ponta cabeça, né? Sim. Porque respirava melhor, né? Talvez, a hipótese. Aí tem que avaliar será que os diretores de filme já sabiam disso? Mas, se não sabiam, agora sabe que é muito mais seguro para a saúde do seu cérebro você ser transportado de ponta cabeça, principalmente se você tem mais de 1 tonelada. Ou seja, então, a gente acabou de ver aqui que a missão do Ignóbil acaba de ser cumprida comigo, Altair. Porque primeiro eu ri, aí eu pensei e eu me converti. Eu falei, esse estudo realmente valeu a bolsa que consumiu, Altair. Exato, então você riu e ainda aprendeu. Olha que legal. É pra isso que serve a ciência, né? É pra isso que serve a ciência. Então, fantástico. Parabéns aos autores e a nossa compatriota, que abrilhanta a égide de nomes que temos na história do Ignóbil. Aqui como Brasil. Brasil? É isso aí, é Brasil no Ignóbil. Júlia Felipe. Congratulations, you're our grand prize winner! E vamos para a quinta categoria e última dessa primeira parte do episódio duplo sobre Ignóbil 2021. É a categoria Economia. Envolveu os países França, Suíça, Austrália, Áustria, República Tcheca e Inglaterra. O estudo foi conduzido por Pavlo Blavatsky, por descobrir que a obesidade dos políticos de um país pode ser um bom indicador da corrupção desse país. Olha só! Fantástico trabalho. Fantástico, Altair. Esse sim, hein? Esse é bom. Esse confirma aquela coisa das histórias... das histórias infantis, assim, que a gente vê que o cara mal é aquele cara grande, né, que fica comendo como um glutão, sabe? Quando a gente vê vilões de história, esse tipo de coisa. Foi bem a metáfora que o Pavlo apresentou quando ele ganhou o prêmio Ig Nobel, né? Quando ele a apresentação foi bem interessante. Vou deixar na descrição o vídeo da apresentação toda. O ganhador do Nobel, que deu o prêmio pra ele, perguntou, tipo, de onde saiu a ideia dessa pesquisa? E ele comentou, ele falou, vem das histórias infantis que eu ouvia quando era criança, né? Em que ele é da região ali das repúblicas russas, né? Pós-União Soviética. E quando ele nasceu, existia a União Soviética. Então ele ouvia muitas histórias, assim, de que o cara grandão, glutão, grandão, assim, bem gigante, era o cara mau. E ele queria, de alguma forma, estudar isso. Então ele começou, ele é economista de formação, mas ele tinha essa curiosidade, e aí ele juntou dados com colaborações de pesquisadores de outras áreas e conseguiu testar essa hipótese, né? O artigo foi publicado em 2020 de forma despretensiosa, mas acabou chamando a atenção do comitê do Ig Nobel, e ele ficou muito feliz de ter ganho, aliás. Você quer saber, Altair? Eu achava essa hipótese dele muito boa, independente do estudo, viu? Então, mas aí precisava do estudo pra, né, testar. Claro. No entanto, o estudo dele tem um certo viés de região, né? Tá. Porque assim, ele não avaliou todos os países do mundo, ou países de todas as regiões. Ele se concentrou muito em países do leste europeu, né? Então os países que ele avaliou é a Bielorrússia, o Cazaquistão, o Quirguistão, a Rússia mesmo, Tajiquistão, a Ucrânia, a Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Moldávia, Geórgia, Letônia, Lituânia e Estônia. Né? É basicamente as repúblicas russas. Isso, né? O leste europeu, né? O leste europeu em peso, assim, né? E aí ele pegou fotos
né, fotos de rosto, né, que encontradas na internet mesmo, não era difícil de encontrar, de cada um desses países. Ele pegava o Congresso. Ele não pegou os presidentes nem primeiros ministros, ele pegou o Congresso, né, que são tipos... Os nomes são diferentes, varia de país para país, mas seria o equivalente aos deputados e senadores, né, de todos esses países. Ele pegou fotos de rostos de todos eles, perfazendo um total de 299 faces dos 15 estados pós-soviéticos. E aí ele tinha já existe esse algoritmo. Existe um algoritmo de aprendizagem de máquina que já coletou fotos de milhares de pessoas no mundo, de diferentes etnias, e com base no rosto da pessoa, você pega uma foto 3x4, ele mede os tamanhos ali das fotos e ele consegue fazer uma previsão de quanto seria o IMC dessa pessoa, tá? Então eu coloco sua fotinho, né, de rosto, e ele dá uma previsão que, pelo algoritmo, tem uma taxa de acerto de mais de 90%, de quanto seria o seu IMC. Então foi assim que ele chegou no IMC de cada um dos políticos. Ele não perguntou para as pessoas, ele pegou fotos da internet, padronizou essas fotos e mandou o algoritmo testar, né? E aí ele treinou isso. E o Banco Mundial, em 2017, tinha um indicador, ele tem um indicador que é com base numa junção de várias variáveis de governança dos países, que é um indicador de corrupção. Tá? Esse indicador já é usado em várias pesquisas na área de geopolítica, econômica e tal. Então ele tinha essas duas variáveis principais, né? O IMC previsto por um algoritmo com base nas fotos dos políticos desses países, e também os indicadores de governança de cada país. Então, basicamente é isso. Então, os resultados é a análise da relação dessas duas variáveis. Não é um estudo causal, porque, por exemplo, um viés dessa pesquisa, ele não covariou os resultados para a idade, e a gente sabe que tem um efeito, você vai ficando mais velho, o IMC tende a aumentar um pouco. Ele não covariou, mas como a idade média das pessoas, dos políticos desses países, não variava muito, então, né, tudo bem. E aí, o que ele encontrou? Ele encontrou que existe uma correlação. Então, quanto maior o IMC, maior o nível de falta de governança, ou seja, de corrupção desses países, né? E aí a gente tem uns outliers. Um outlier é a Estônia. A Estônia, de todos os países da ex-repúblicas soviéticas, a Estônia era o país com menores índices de corrupção e que os políticos eram mais magrinhos. Era esse país, tá? Só que tinha uma variável que depois eu fui atrás, eles não coletaram, né? Mas era importante para essa constatação, que a Estônia tem quase 3 vezes mais políticas mulheres do que os outros países. Então essa é uma variável importante também para a redução não só do IMC, como também da corrupção. Inclusive a primeira-ministra da Estônia, na época, né, que é a Kersti Kaljulaid, ela era sempre, agora não é mais, né? Acabou o mandato dela. Ela era muito bem quista pela população por ser uma política muito sóbria e honesta. Muitas pessoas chamavam ela de Angela Merkel da região soviética, né? Então, muito interessante, né? Tem esse efeito de gênero também que não foi explorado no artigo, mas eu achei por conta própria e é importante publicizar também. E aí tem um dado interessante também para fechar esse artigo interessante, que 35% da amostra, então ó, eu peguei lá 300 políticos, 35% dessas pessoas tinham um IMC entre 35 e 40 pontos. Isso quer dizer uma obesidade grave, muito grave, assim, é uma obesidade que é um risco para problemas cardiovasculares sérios, certo, né? Então a questão não é nem a pessoa com alto IMC ser corrupta, ela vai morrer logo, né? E aí ele coloca até uma hipótese também que talvez, de um ponto de vista evolutivo, né, não é uma causa final, tá? Não é causa eficiente, causa final. Sim. Ele fala que essas pessoas que estão sob uma pressão de saúde muito grande, elas tendem a ficar mais imediatistas. Isso pode aumentar a predisposição para comportamentos ligados à corrupção. Então ele deixa como uma hipótese de pesquisa também, né? Será que risco cardiovascular é associado com uma maior propensão à corrupção? Aguarde os próximos artigos do Pavlo, né? Então vamos acompanhar, quem sabe ele ganha um outro prêmio Nobel, um prêmio Ig Nobel também. Olha, pelo vídeo que vazou hoje do almoço de vários políticos, né, Thaí, que
políticos brasileiros, né, num almoço, num restaurante de luxo, a gente pode concluir, viu, Thaí, que essa tese provavelmente funcionaria por aqui também, viu, Thaí? Eu queria colocar uma balança embaixo de cada cadeira pra medir, né? Porque aí já pegava os dados, pelo menos, né? Mas pelo menos esse algoritmo dá pra usar. No vídeo dá pra adaptar o algoritmo e calcular o IMC esse ali. Algoritmo eu achei sensacional. Então, já tem vários, assim. A gente tá ferrado. Tá? A gente tá ferrado. Você no aeroporto, já vão saber tudo de você, se você já entra com problema cardíaco, se você já tem risco pra dar problema na saúde do país, ele já expulsou, já manda você de volta. Falou, você tá com risco cardiovascular, você vai precisar pôr uma ponte de safena, aqui não vai ser, então volta. Não duvido nada no futuro próximo isso acontecer. Tá? É isso então, aí. Esse artigo mostra isso. Então a gente chegou no final da primeira metade desse episódio duplo sobre o Ig Nobel 2021, com as 5 primeiras categorias. A gente encontra você no próximo episódio com as 5 outras categorias do Ig Nobel 2021, certo, Thaí? É isso aí, não perca! E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.